A paz de Deus e olá a todos, como vocês estão? Hoje a gente vai ver mais um hino da série da transformação dos hinos. Esse hino que eu vou mostrar hoje, ele fez parte do Inário 2, 3, 4 e agora também ele está no Inário 5. Para quem é da congregação, vai conhecer pelo título aqui, ó, esse hino. Mesmo quem não entende música, vai conhecer esse hino, Ó Alma que Choras. Porém, esse hino do Inário 3, do Inário 2, perdão, ele estava bem diferente. Agora, pro público que é músico, que conhece música, ó, ele estava na tonalidade de Sol maior e com o compasso quaternário composto. E a maneira como ele se discorre aqui, em questão de ritmo, tá bem parecido com os outros inários, que é o que a gente conhece hoje. Mas a questão de tonalidade e de algumas notas tá bem diferente, né? O jeito como ele se discorre mesmo, em questão das notas em si. Mesmo que você colocasse esse daqui em Si bemol maior, que é a tonalidade de hoje em dia, você ia ver que ia ficar diferente, tá? E aqui embaixo tem um... Ah, e detalhe, não tinha aquele pocorral aqui no finalzinho. Hoje em dia, no finalzinho tem um poco ralentando, que serve para ir deixando a música mais lenta aos poucos. E uma curiosidade, nos inários não tem isso, mas nas músicas aí afora, quando aparece o pocorral no meio da música, porque no inário geralmente aparece só no final, né? Todos os pocorral que aparecem no inário é só no finalzinho lá do hino. Mas nas músicas aí afora do inário, nas outras composições, pode acontecer de aparecer o pocorral no meio da música. Por exemplo, vamos supor que aparece um pocorral nesse outro hino aqui, ó. Vamos supor que aparece um pocorral aqui, ó, no finalzinho da estrofe pro coro. E aí como que o músico vai saber quando que tem que voltar pro tempo que estava antes, sem ficar deixando mais lento? Existe uma notação musical que chama a tempo. Então quando, vamos supor, tem um pocorral aqui, imaginemos que tem um pocorral aqui, e aí chega no coro, o compositor quer que do começo do coro já esteja aqui, né? Já esteja normal o tempo igual era antes. Então ele vai colocar aqui em cima dessa nota aqui a tempo, tá? Para voltar pro tempo normal. Mas no inário não tem isso, porque o pocorral ele sempre tá no finalzinho aqui do hino. Ele sempre aparece aqui no último compasso, tá? Então, vou até deixar, talvez aqui na tela, os hinos que tem pocorral do Inário 5, para vocês darem uma olhada. Então, recapitulando, ó, Inário 2, ele está em Sol maior, com compasso quaternário composto, e tá um pouquinho diferente do que a gente conhece hoje. Um detalhezinho aqui embaixo, ó, propriedade reservada da CCB, né, da Congregação Cristã no Brasil. O que significa isso? Existe um grupo que chama Comissão Musical, que são os irmãos e as irmãs que cuidam de todas as atividades relacionadas à música. Então, a edição dos métodos de teoria, no caso agora é o MSA, antes era o MTS. Acho que só o Bona que não foi feito por eles, porque acho que eles pegaram o método já pronto. Mas o caso do MTS e MSA foram eles que elaboraram. E também eles cuidam dos métodos organistas e dos inários. Então quando vai fazer um inário novo, a comissão musical que faz o inário, que edita e tudo mais. Só que esse hino aqui, ele foi escrito pelos próprios irmãos e irmãs, né? Geralmente eles pegam os hinos de outras fontes, de outros compositores. Vamos supor aqui, ó. Vamos supor aqui esse hino aqui 204. Ó, aqui é uma anotação minha de estudos, só não reparem. Aqui tem um compositor aqui, é o Charles Frederick Wakely. Então eles pegaram essa composição desse compositor e colocaram no inário. Mas não foram eles que escreveram, tá bom? Ele era o hino 138 do inário 3. E aí ele passou a ser em Si bemol maior. Ó. Aqui
aqui tem o nome do compositor. Eu não sei se é o mesmo hino. Pode ser que seja um hino diferente. Se for isso, se alguém souber, coloca aí nos comentários, porque eu não sei. Se for uma partitura diferente, é porque a letra, né, faz tempo que eu conheço esse hino aqui do Inário 2 e tudo, e como ele tá com a letra parecida e tudo, a estrutura musical é parecida, então suponho que seja o mesmo hino. Só que lá no Inário 2 está falando que é propriedade reservada da congregação. Mas mesmo que não seja a mesma partitura, só que, né, alterada, vamos tomar aí como uma, digamos assim, duas partituras que se parecem e que a gente pode ver aí as diferenças, tá? Então, me perdoem, né, se for a partitura diferente, e deve ser mesmo, porque ali no narrador está falando que é da congregação, e aqui eles colocaram o nome de outro compositor. Depois eu vou pesquisar melhor sobre isso, e aí eu coloco na descrição do vídeo, caso eu encontre alguma informação relevante, tá bom? Mas, caso contrário, vamos tomar isso mais como uma curiosidade, né? Os hinos que, tanto na letra quanto na partitura, se pareciam bastante, a gente pode comparar, tá? Então, quando chega aqui no Inário 3, ó, eles colocaram o nome do compositor aqui, é o Philip Paul Bliss. 138 do Inário 3 é o mesmo título, Ó Alma que Choras. Só muda que não tem aquele H, né? O O com H e ponto de exclamação, mas enfim. E aqui no final eles já colocaram retardando, que acho que segue a mesma lógica do Pocoral, que vai diminuindo aos poucos. E no caso do Inário 3, esse retardando começava no começo do compasso, no último compasso aqui, ele começava aqui, ó, no começo do compasso, tá? Depois na gravação vocês vão ver direitinho. Ele começava aqui no começo do compasso e ia até lá no final. Esse aqui é o Inário 3. Inário 4. Não mudou muita coisa, né? É a mesma estrutura, a mesma partitura. Aqui eles colocaram um pocorral. Tá? Também começa na primeira nota do último compasso do hino. Igual eu falei pra vocês, geralmente os pocorral do Inário, eles começam no final do hino. Eles aparecem, na verdade, no final do hino, não no meio, quando o hino está se discorrendo. Tá vendo? Tem um hino inteiro aqui, e aí chega no finalzinho ali tem um pocorral. E aqui, igual no Inário 3, ele começa no último compasso, na primeira nota do último compasso. Ou seja, é o compasso inteiro com um pocorral. Quando chega no Inário 5, ele virou o hino 15. Né? No Inário 4 ele era o 79, agora ele é o hino 15. Também tem o pocorral, mas, diferente do Inário 3 e 4, que começava aqui, ó, na primeira nota do último compasso, fazendo com que fosse o compasso inteiro com o pocorral, agora não, ó. Agora é só as 3 últimas notas com o pocorral. Não é mais o compasso inteiro com o pocorral, tá? Isso causa bastante divergência na hora que chama esse hino na igreja, porque eu não sei o que acontece, né? Mas mesmo já fazendo literalmente 13 anos que o Inário 5 está aí, está em vigor, ou seja, que está sendo usado, quando chama esse hino aqui, ainda a Irmandade, né? Os músicos tendem a fazer o Inário 4, faz o compasso inteiro de pocorral, mas não é isso que está escrito mais. Agora é só as 3 últimas notas de pocorral. Então na gravação vocês vão ver direitinho, vou deixar a gravação dos hinos. Vou deixar na descrição que fica melhor, senão vai ficar muito poluída aqui a tela. Eu vou deixar na descrição do vídeo os hinos que tem pocorral. Isso do Inário 5, tá? Do Inário 5 eu vou deixar os números, o título bonitinho, os hinos que tem pocorral, para vocês darem uma olhadinha lá. E percebam que é no final do hino, não tem no meio do hino, é só no final, lá no último compasso. Tá bom? Então, espero que vocês gostem aí, espero que tenha ficado bem explicado. Depois eu vou deixar aquela informação para vocês, se a partitura realmente é diferente ou se eles usaram a mesma e mudaram. Tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado. Deus abençoe e até o próximo vídeo.